habilidades específicas que são soluções de problemas complexos, inteligência emocional, tomada de decisão e pensamento crítico. Muito bem. O módulo completo, tá? Ele é constituído de 7 etapas. Hoje nós vamos ver essa etapa aqui, ó, nutrição e purificação. Geralmente, dentro de um programa, eu faço a revisão da aula anterior. Como a gente não teve essa aula anterior, ela está especificamente aqui desenvolvida dentro de uma proposta, que no final do programa eu vou passar para vocês, a gente não vai fazer essa revisão da aula anterior. Nós já vamos tocar a ficha, tá? Muito bem, então eu queria começar com você, tá? Sobre nutrição, e que é o assunto da aula de hoje. Né? O assunto da aula de hoje. E como que esses dois assuntos eles estão conectados? Nutrição e purificação. Você está curioso para saber como que eles estão conectados? Então, vamos lá. Lembrando, né, que essa aula não tem a pretensão, tá? Ó, aqui embaixo está bem explícito, não tem a pretensão de substituir um trabalho de um nutricionista. Se você precisa disso, consulte um nutricionista, tá? Dizendo que a minha competência profissional, ela não abarca a nutrição. Mas durante esses 20 anos, né, a gente desenvolveu muito conhecimento, muita sapiência, muita sabedoria na área da alimentação e da nutrição. Lembrando sempre que se você precisar de um profissional para um trabalho mais específico, tá? Consulte um nutricionista. Então vamos ver o que nós vamos ver hoje. Ó, nós vamos ver hoje uma perspectiva mais ampla sobre nutrição e os impactos da limpeza interna do corpo no bem-estar. Então, o que nós vamos ver hoje, hein? Como dar o devido valor também a uma técnica milenar que eu ensino há mais de 20 anos e que eu vejo que muitos programas abordam uma limpeza fantástica que nós vamos aprender hoje através de uma técnica simples que gera um processo de limpeza muito intenso. E, às vezes, muito assim, quem pratica aqui, por exemplo, a Tati, Matias, né, quem já conhece essas técnicas, não dão devido valor, e às vezes a gente não tem consciência como essa técnica, que eu vou falar dela um pouquinho mais adiante, ela é impactante e poderosa por esse processo de limpeza corporal, tá? Bem, então esse desafio eu falei que nós iríamos pular, né? Eu faço uma revisão da aula anterior, a gente vai direto, então, para a reflexão do dia, tá? Ó a frase: comer é uma necessidade, mas comer de maneira inteligente é uma arte. Olha só, essa é uma frase de um artista, um contemporâneo filósofo francês do século XVII, e ele foi uma grande influência para Nietzsche, tá? Então, comer tem sido um assunto e muito levamos em consideração. Vamos fazer uma reflexão. Existem muitos grupos que dão muita importância para a alimentação. A alimentação é mais uma das coisas que a gente tem que dar importância, não podemos ser aficionados, né, por uma alimentação hiper, mega saudável, mas é importante a gente ter uma consciência. Então, vamos fazer uma reflexão sobre o nosso próximo slide. Qual é a sua definição para uma boa nutrição? Então, vamos lá. Quem quer participar? Vamos ver, a Tati está com o microfone aberto aí já. O que é uma boa abordagem nutritiva para você, Tati? Boa noite, Freta. Boa noite. Eu não vi todo mundo, mas quem tiver, boa noite. Para mim, a minha irmã é nutricionista, então eu tenho essa nutricionista funcional, então eu tenho essa sorte. Legal. E para mim, uma boa nutrição é você alimentar, é nutrir o corpo. Parece óbvio, mas é você utilizar alimentos que realmente vão nutrir o corpo.
não só saciar a fome ou uma vontade, às vezes nem física, talvez emocional, nem sempre é fácil, mas é claro, para mim, pelo menos, talvez por ter essa proximidade da minha irmã, e normalmente o que vem na natureza, o que não é industrializado, já é um passo assim para uma boa nutrição. Show, muito legal, Tati. Obrigado aí pela colaboração. Mais alguém quer contribuir com a sua definição de uma boa nutrição? Mate tem umas definições boas, hein, Mate? O que seria uma boa nutrição para você? Boa noite, tudo bem? Ótimo. Acho que acho que uma boa nutrição é com os ingredientes mais completos, assim, que possa existir. E acredito que quanto mais natural, melhor, né? A gente vê quando a gente come uma comida pesada, a gente fica cansado. Quando a gente come uma comida leve, a gente fica bem disposto. Então, acho que na prática a gente sente na hora, né? Comendo uma comida leve, saudável, fica super disposto. E uma comida ali que normalmente pode ser muito boa, muito apetitosa, mas dá uma caída no rendimento, assim. Topzera. Iradíssimo. Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui já com o Mate, com a Tati. É isso aí. Até se o Felipe quiser complementar alguma coisa aí, Felipe, pode ficar à vontade. A gente aprende muito com quem participa. Legal. Se mais alguém também quiser participar, aqui eu estou com limitação, tem aqui também a Ângela e também a Carla. Quem quiser pode falar, tá? Ângela, Carla, Felipe. Então vou passar para um novo slide, tá? Qual a qualidade da sua dieta? É um pouco do que o Mate e a Tati falaram, só que agora tem um nível de profundidade nessa pergunta, né? Uma reflexão que você pode fazer. Qual é o nível de qualidade da minha alimentação ou da minha dieta? Será que eu tenho me nutrido, como a Tati falou ali, dentro da esfera física, a gente já vai ver isso, com alimento físico, e aí o Mate pegou qual a qualidade desses alimentos físicos, né? Em sânscrito, a gente tem um nome chamado Ana. Ana é alimento físico. Então, o nosso corpo físico ele precisa ser alimentado com o mesmo comprimento de um alimento físico, que é comida. Aí o Matias se aprofundou mais ainda. Dentro desse comprimento de onda, que são os alimentos físicos, tem os alimentos que têm mais qualidade, esses vão dar mais energia para a gente. E aí a Tati mencionou que existe uma outra dimensão, que é o emocional, que muita gente acaba alimentando o emocional com um alimento físico, né? Comendo doce, né? Se esbaldando numa alimentação mais gordurosa, tal, às vezes para suprir uma carência emocional. Só que são comprimentos de ondas diferentes. Aquilo pode ali até dar um problema de saúde, porque está suprindo ali uma necessidade que é uma outra dimensão que nós já vamos entender melhor isso, tá? Então, só para a gente fazer uma reflexão, vamos então nesse ponto que eu achei importante, uma alimentação mindful, tá? O que é uma alimentação mindful? Uma alimentação mindful é eu alimentar as dimensões do meu corpo com o mesmo comprimento de onda. Então, vamos entender. A gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo emocional, a gente tem um corpo mental. A comida, para cada um deles, vai ser da mesma dimensão que ele se manifesta. Então, se eu não crio um equilíbrio nessas dimensões física, emocional e mental, isso pode desenvolver um desequilíbrio, pode desenvolver ali, às vezes, uma alimentação compulsiva. Sabe aquela pessoa que é compulsiva
em alimento é porque talvez ela esteja passando por um desequilíbrio emocional. Ela não está alimentando o emocional como ela deveria alimentar. E aí, às vezes, ela acaba, né, desenvolvendo ali uma alimentação compulsiva. Às vezes, ela pode até desenvolver também vício em compras. Sabe aquela pessoa que tem vício em comprar coisas, acumulando coisas inúteis, né? Pode ser também devido a esse desequilíbrio. Então, nós vamos ver daqui a pouco como que a gente vai alimentar cada um desses corpos, tá? Bem, tem uma explicação, tá? Tem uma explicação para isso. Existe uma tendência, sabe, do ser humano de sobrevivência, tá? Então, antigamente não tinha essa abundância que existe hoje de alimentação, sabe? A gente tinha que ir atrás do alimento, né? A gente tinha que caçar, a gente tinha que... E quando a gente encontrava comida, né, a gente pegava ao máximo aquela comida que era para nos suprir, né? E eu vejo que existe uma tendência muito forte de a gente comer 3 coisas: sal, açúcar e gordura. Eles geram uma satisfação imediata, né? Uma sensação imediata. E a reflexão que eu gostaria de fazer com você é essa tendência, né? Principalmente esses alimentos assim de fast food, né? Geralmente eles têm lá, por exemplo, qual é a sua tendência alimentar? Quando você tende a sair para comer alguma coisa, o que você come assim? Às vezes quando você está com pressa ou como você não se preparou para comer uma comida muito, digamos assim, nutritiva, lá como falou o Matias, geralmente a gente vai comer alguma coisa que não é tão nutritiva, mas que vai satisfazer essa nossa tendência, entendeu? De estar comendo gordura, açúcar ou sal. A gente já vai ver isso também. Mas é uma coisa que não nos nutre, né? Nem a gordura, nem o sal, nem o açúcar. E se você for ver, né, você vai lá comer uma pipoquinha. Pô, pipoca, e a gente quer aquela pipoca gordurenta, né? Aquela com manteiga e sal, né? Ou se você for comer um bolo, o que é um bolo? Se não gordura e açúcar, tá? Então a gente tem, de certa forma, essa tendência, né? E eu queria ver com você, podemos considerar a nutrição, além do simples fato de comer, porque da mesma forma que a gente alimenta o corpo físico, a gente pode comer bons alimentos, ali como o Matias, né? Será que a gente pode desenvolver também a nutrição, além do processo de simplesmente comer fisicamente, né? Ó, vamos refletir aqui, ó. Quando você não está consciente dos seus hábitos alimentares, qual que é a sua tendência? Seja bem-vinda, Inês. Qual que é a sua tendência? Vamos ver aqui o pessoal que está com a câmera aberta. Qual que é a sua tendência quando você não está muito consciente assim da sua alimentação? Opa. Espera aí um pouquinho aqui. A tendência, né, geralmente, é a gente comer uma coisa assim, que nutra só o nosso corpo físico, né? Então, aqui, essa questão da tendência, ela é muito mais um questionamento antropológico do que uma questão de nutricionista, né? Uma questão mais ali, essa tendência que eu falei, a gente quer comer uma coisa que satisfaça ali a nossa vontade, sabe? Então, escolher as refeições certas para alimentar o corpo físico, dando atenção, né, a esse processo, não só o instinto de sobrevivência, aquele instinto assim de comer o que tem pela frente ali, que é uma coisa instintiva mesmo, mas desenvolver ali uma redução de sal e de açúcar e de gordura seria uma coisa bem interessante, né? Eu gosto muito da sigla GAS, né? O que quer dizer GAS? Exatamente, gordura, açúcar e sal. Então, se você começar a reduzir isso, você já vai melhorar um pouco a sua alimentação.
Né? Alguém concorda comigo ou tem alguma discrepância? Quero ver aqui. Tati, Mati, tá ok? Carlos, Eu tenho uma dúvida. pode falar. Aí, quando você fala em reduzir esse gás, né? Que é essa sigla que eu nunca tinha ouvido falar. A parte da gordura seria inclusa a gordura boa? Não, né? Não, Aquela essa gordura gordura é que tipo, agora que há um tempo, né? Já é considerado boa, como abacate, azeite e tudo mais, aí não, né? aquela gordura ruim mesmo, aquela que gera o colesterol, aquela gordura hidrogenada, né? Uhum. E incrível, assim, porque se a gente for ver na natureza, e aí eles misturam a gordura ruim ou com sal ou com açúcar, né? Coisa que na natureza existe ali, claro, um pouquinho, mas não é assim, tipo um sorvete, né? O sorvete é aquela gordura com açúcar. Isso dá um tilt no cérebro, sabe? E a pessoa, ela consome aquilo de tão saboroso que é, né? Então, mas na natureza isso é de forma muito atenuada. Muito bom. Tem a gordura boa, né? Assim, dos azeites, né? A gordura do abacate, da castanha. Mas a gente está falando aqui da gordura ruim, para você eliminar óleo de cozinha, maionese, tudo que vai também, aquelas coisas, gordura hidrogenada, né? Tem tanta coisa, geralmente produtos industrializados, né? Mas então, passando da alimentação física, eu queria entrar num outro patamar com vocês, que é a alimentação emocional. Estou passando os slides aqui. Então, deixa eu ver se eu volto aqui, peraí. Aqui, segunda vez. Então, eu queria perguntar para você, né? Como alimentar o seu corpo emocional? Ah, abriu todo mundo, que legal. Então, vou fechar o microfone aqui do Felipe para não ter ruído, acho que é. Como alimentar o nosso corpo emocional? Quem quer participar dessa? Ô, Mike. Pode falar, cara. Não, eu acho que uma coisa está relacionada à outra, entende? Na questão, assim, da alimentação, como a Tati ali estava falando ali, né? Que tem as gorduras boas e as gorduras ruins. Então, hoje em dia, assim, a gente tem mais acesso à informação, né? Imagina, antigamente a minha mãe fazia comida, fritava coisa com banha de porco. Hoje em dia ela não usa mais, tem pessoas que usam. Hoje em dia a grande parte das pessoas já mudou, né? Muito em relação a forma de fazer os alimentos, em buscar, hoje em dia eu não compro só o azeite de oliva, eu já procuro um outro tipo de azeite, que é o azeite de linhaça, o óleo de linhaça, outros, né, hoje tem óleo de abacate, então a gente tem muito mais acesso, né, açúcar demerara, açúcar cristal, é o sal rosa, então é claro que vai tudo isso dentro das condições de cada pessoa, de estar podendo comprar determinados alimentos, né, claro que cada alimento, quanto mais qualidade, mais caro esse alimento, né? Mas, ao mesmo tempo, quanto ao emocional, se a gente só come, vamos supor, açúcar branco, se a gente só come alimentos, gordura, o nosso emocional automaticamente vai ficar ruim, né? Ele vai ter uma consequência desse alimento. Eu sinto isso no meu corpo, né? Ou da mesma forma como tu falaste, se o nosso emocional tá ruim, às vezes a gente vai se saciar numa comida mais gordurosa ou mais açucarada. De vez em quando eu compro um doce, que é um bolo, que eu assim, meu Deus, isso aqui é muito bom, mas é muito açúcar, mas é gostoso, entende? Então tem esse lado aí, né? Só que é claro que se eu for fazer, ou se eu, é de vez em quando que também eu vou comer aquilo porque existem outras maneiras da gente estar se nutrindo, né? Que é gostoso, mas não dá para ser sempre aquilo ali. Tem alternativas, né? De alimentação, por exemplo. Então é isso que eu queria dizer, que eu acho que está muito relacionado ao físico e ao emocional. Totalmente. Tanto que se você comer um alimento saudável, né, Carla, como é que você sente depois, né? Você sente ali
uma certa leveza. Na verdade, Matias falou muito sobre isso, a qualidade. Então, a qualidade dos nossos alimentos, eles vão dar uma leveza. Agora, vamos imaginar no âmbito emocional, tá? Imagina você tendo uma briga. Imagina você tendo uma briga ou uma discussão. Como é que você se sente fisicamente depois? Você se sente mal, não é verdade? Por quê? Porque aquela emoção, ela gerou uma certa toxina. É a mesma coisa que a gente comer uma coisa pesada. Se você come uma coisa pesada, você se sente mal. E se você briga com alguém, se você gera uma discussão, aquilo também vai te fazer mal, entendeu? Então, só para a gente entender agora como que a gente alimenta o nosso emocional. Nós temos uma tendência, tá? O ser humano tem uma tendência a desenvolver ciúmes, inveja, ódio. E muitas vezes a gente esquece de celebrar. Essa é uma palavra muito boa. Celebrar as coisas boas da vida, sabe? Nós estamos, parece que, sempre prontos para reclamar, né? Quando algo de ruim nos acontece, ou às vezes simplesmente por hábito, né? E aí eu pergunto para você: podemos mudar isso? Sim, nós podemos mudar isso. Nós só precisamos reprogramar. Precisamos reprogramar a nossa estrutura, sabe? Então, eu queria dar um alerta para você, tá? Emoções de baixa qualidade podem prejudicar o corpo tanto ou mais do que alimentos de baixa qualidade. É claro que toda generalização ela é burra, mas a tendência da maioria das pessoas é de se alimentar com emoções tipo noveleiras, sabe aquelas emoções mais pesadas? A tendência, tá? Não é, toda generalização é burra, mas a maioria das pessoas, como que elas alimentam o emocional? Geralmente com murmuração, com reclamação, e isso a gente acabou de ver, né, dentro aqui do que eu estou botando para você, que é um alimento horrível para o nosso emocional. E qual a sacada? Qual a sacada que a gente tem com isso aí? Alguém tem alguma sacada? Pode falar? Pode. Pode. Para mim, funciona muito bem a reprogramação emocional. Foi um divisor de águas para mim, quando é muito forte. Eu senti a diferença na minha vida de fazer a reprogramação, a prática em si, mas a reprogramação em especial me traz uma resposta imediata. Nossa, eu costumo ouvir à noite e no dia na noite que eu ouço, no dia seguinte é muito claro a diferença da minha percepção, da minha relação com o que a vida traz. Para quem não conhece, tá, o que a Tati está falando, a gente tem dentro das nossas ferramentas uma técnica de reprogramação emocional, onde a gente induz a pessoa num estado de descontração profunda e a gente emana ordens positivas de acordo com as metas da pessoa. Então, se a pessoa ela quer emagrecer, a gente desenvolve uma programação para ela emagrecer. Se a pessoa quer desenvolver mais produtividade, a gente desenvolve uma produção para ela ter mais produtividade. Se a pessoa quer ter melhores relações, a gente induz uma programação que vai atuar no seu subconsciente, no seu emocional, para ela ter melhores relações. Então, quando ela está no dia a dia, automaticamente fica mais fácil de ela desenvolver uma boa alimentação, de desenvolver boas relações, ou desenvolver produtividade, porque ela inseriu isso através dessa técnica do nosso acervo de reprogramação emocional. Eu costumo fazer isso, sabe, muito, Tati, para alunos de forma personalizada. Então, o aluno fala comigo, olha, eu estou com uma deficiência, estou com um problema, estou com uma dificuldade, eu queria alcançar isso. Então, eu gravo para ele uma reprogramação emocional específica para aquele caso, para ele desenvolver aquilo, e rapidamente ele consegue agora atuar, porque não tem só o consciente, tem o subconsciente e o inconsciente inteiro agora a favor dele. Então, esse processo de reprogramação aí é fantástico, Tati. Parabéns aí pela tua sacada.
E outra coisa, uma sacada minha agora, se você não observa a sua alimentação como um todo, o seu corpo físico, ele vai ser afetado imediatamente, tá? Questões emocionais, todos nós temos. E já é sabido, né, que existem muitas doenças que vêm por causa de problemas emocionais. Então, se a gente não tratar isso muito bem, existem profissionais, inclusive psicólogos, psiquiatras, né, que vão trabalhar essa área do emocional, tudo, mas é uma coisa que também dá para ser trabalhado de forma muito sutil, através dessa reprogramação emocional, através dos nossos hábitos, da nossa convivência, princípios, trabalhar autoconhecimento, se conhecer e estar desenvolvendo tudo isso, e ver qual é a melhor forma de a gente alimentar o nosso emocional, com as melhores emoções possíveis, né? Dentro de uma das aulas do nosso programa, a gente tem uma desenvoltura onde a gente conhece os nossos valores, né? O que são os nossos valores? Os nossos valores é tudo aquilo que é importante para você, mas é importante num grau muito profundo e arrebatador. Só que às vezes a gente não vive esses valores no nosso dia a dia e a gente vai ficando com a vida meio que sem graça. A vida vai perdendo aquele brilho, porque você não está mais sentindo aqueles valores. Então, nesse programa, né, de descoberta de valores, a gente não só identifica os valores da pessoa, como a gente cria gatilhos para que ela viva esses valores todos os dias e possa ter mais brilho na sua vida, indo mais em direção ao prazer, alimentando mais o seu emocional nessa mesma frequência de ondas, porque por que eu vou focar em como eu não quero me sentir, se eu posso focar em como eu quero verdadeiramente me sentir através dos meus valores? Então, essa é uma outra dimensão da nossa estrutura que é extremamente poderosa, tá? Bem, então, continuando aqui, para não atrasar, eu gostaria de saber agora, eu falei para você que tem o físico, tem o emocional e tem o mental, né? E aí eu quero saber, como é que você alimenta a sua mente? É claro que aqui fica fácil, né? De a gente ver assim, tá bom, bons livros, né? Até tem um Homem-Aranha ali lendo um livro. Bons filmes, boas mentorias, bons documentários, boas consultorias, bons cursos. Ok, ok. Mas eu quero ir mais além, tá? Qual que é a sua tendência, tá? Quando você não está consciente? Porque agora eu estou tirando vocês da zona de conforto, eu estou tirando vocês do automatismo e estou trazendo aqui para o consciente. Mas amanhã provavelmente você vai entrar nessa estrutura inconsciente, que é automática. E qual é a sua tendência para alimentar a mente quando você está lá no piloto automático? Friends. Oi? Não, eu falei que hoje é o encontro do Friends, né? E normalmente, para mim, quando eu estou, vamos dizer, preguiçosa, eu tenho a tendência a assistir alguma série mais levinha e tudo mais. Eu sei que não é a forma de alimentar, né? Às vezes sim, se eu for estudar um idioma assistindo a série, é uma desculpa para para não dizer que está assistindo só por assistir. Mas eu tenho consciência quando eu estou assistindo só para ficar ali como um robozinho, só deixando fluir, ou quando é algo que vai realmente acrescentar. Mas eu sou muito suscetível, assim, então eu evito filmes pesados, alguma coisa assim, porque não, eu sei que não me fazem bem, então eu evito bastante, mas esses mais bobinhos, assim, mais leves, eu costumo assistir. É. E às vezes aquilo ali pode ser uma coisa paliativa, né, para alimentar a mente naquele momento, porque existe uma tendência, tá? Quando eu falo tendência, é uma coisa até meio científica, tá? Uma tendência do ser humano ficar concentrado em pensamentos ruins.
em maus pensamentos. Ele ficar se preocupando, ele ficar achando defeito, coisas que podem dar errado. E isso, às vezes, pode gerar um certo loop, sabe? Imagina quando você está ali num ciclo mental. Quando você está ali num ciclo mental, você trata de coisas boas ou você trata de coisas ruins? Como que você geralmente age? A maioria do tempo, você trabalha pensamentos bons ou são pensamentos ruins? E por que isso? Alguém pode me dizer? Ô, Mike, só quero comentar aqui Uhum. que eu procuro sempre vigiar muito os meus pensamentos, né? Procuro estar sempre ligada no que eu estou pensando, para estar buscando conduzir o meu pensamento, para ver, não, aqui eu já estou indo para um lado que é muito de crítica, fica só um pouquinho e volta. Não, aqui eu estou indo num lado que é... Então, eu busco estar sempre, por mais que às vezes eu estou indo numa trilha meio errada, eu estou ligada que eu estou na trilha errada e depois eu volto para certa. Eu Boa, procuro fazer isso, né? legal. Tipo, não estou perdida, assim, eu procuro sempre ter uma autoconsciência nisso, assim. Muito legal. Claro que às vezes pode acontecer de não estar tão sobre esse controle o tempo todo, né? É, Que às vezes tem hormônio misturado, tem várias coisas acontecendo. Mas o que eu queria dizer é que eu penso que o mental está muito relacionado a isso, né? Na questão dos próprios pensamentos, como eu te falei, né? Mas às vezes meu pensamento está bom, mas eu sinto que tem alguma coisa interferindo. É quando então tem que abrir, né? Eu abro também para a percepção do ambiente. Então, às vezes, eu tenho essa conexão, por exemplo, de às vezes, não, comigo está bem, mas tem alguma coisa que às vezes não está bem com alguém que é do meu meio, alguém que é próximo de mim. Daí eu começo a pesquisar. Então, às vezes, pode até ser um campo intuicional já, entende? Mas eu começo a pesquisar. Estou pensando em determinada pessoa, será que essa pessoa não está legal? Então, daí eu vou ver e vou checar com essa pessoa se ela não está legal. Às vezes, quase sempre, essa pessoa também não está legal. Então, os campos, eles se misturam. É isso que eu queria dizer. Então, às vezes eu estou bem, mas tenho influência de outro campo que não está. E às vezes eu não estou bem e também posso estar influenciando outros campos. Então, eu sinto um pouco isso também. show. Seja bem-vindo ali, Valódia, Salvador, da Angola, lá da África. Muito bem-vindo. Bem, então assim, ó, quando você não está consciente, né, a nossa tendência a tendência é o intelecto vir a consumir coisas pesadas. A tendência, lembra sempre disso. Um noticiário de acidente, de morte, coisas pesadas, coisas densas, tá? Então essa é a nossa natureza humana, a consumir coisas pesadas. Mas a gente quer fazer o oposto. Então por que a gente faz isso, né? Se a gente quer bons pensamentos, por que será que a gente fica alimentando a nossa mente, né, com tanta coisa negativa, tanta coisa pesada? Boa noite, tá aqui. Beleza, Salvador. Boa noite. Então, agora aqui, ó, essa questão que eu queria compartilhar com vocês é a nutrição intuicional. Ó, Tati. Tati, que é praticante, já tem uma dimensão maior desse campo aqui. Então, deixa eu só fechar o chat aqui, beleza. Como você acha que podemos alimentar a sua intuição? Carla falou um pouquinho disso também, né? Então, nós temos, ó, só recapitulando, nós temos o físico, tá? Que é a nossa saúde, sono, a gente está falando de alimentação, tal, exercício físico. Tá, e aí, acima disso, tem o emocional. A gente falou de relacionamento, falou de emoções, e acima disso tem o mental. Então, a gente falou que a nossa tendência é alimentar com pensamentos mais pesados, tal, mas a gente quer o inverso. Então, evitar, né, de alimentar a mente com fofocas, com pensamentos negativos, com coisas assim, tragédias, esse negócio dos tempos que a gente está vivendo hoje, tal, evitar enfatizar isso tanto, né, morte, não sei o quê. Agora vem um outro acima, que é o intuicional, que tem a ver com propósito, tem a ver com legado, tem a ver com... Bem, como que você vai ativar
como que você vai alimentar esse canal? Quem me dá uma sugestão? Na verdade, eu fiquei na dúvida entre o mental e o emocional. Pode perguntar qual que foi a dúvida. São 4, né? Aí você falou do físico, que seria o básico, que é a nutrição, né? Através do alimento, sono, exercício. Aí o emocional seria a questão de relacionamentos, Sentir os seus valores. evitar essa parte negativa e tudo mais. Isso. E o mental? O mental são os pensamentos, né? Então, a gente falou ali, é claro que, logicamente, fica muito óbvio de eu ler bons livros, de eu ver bons documentários, de eu fazer boas mentorias, participar de um programa como esse, a gente está ativando o nosso mental. Só que, na maioria do tempo, o nosso cérebro, por ser desprovido de uma estrutura de preservação, de sobrevivência, ele fica muito procurando. Por isso que as notícias elas dão tanto ibope, porque o nosso cérebro quer saber dos perigos, dos problemas, sabe, das preocupações, porque é uma estrutura do cérebro. Então você fica alimentando o cérebro com muito pensamento ruim, e aí isso às vezes pode gerar também emoções ruins, que vai gerar uma intoxicação também, vai estar gerando ali toxinas. Você falou ali da parte dos hormônios e tudo mais, né? Imagina estresse que isso gera, cortisol. Então, os mais, digamos assim, privilegiados que têm conhecimento, a informação, a sabedoria, sabem como combater o cortisol, através de técnicas que vão gerar dopamina, serotonina, que eliminam o cortisol na hora. E essa área aqui agora, do intuicional, ela é diferente, porque não dá para eu alimentar o intuicional com livro. Talvez ali dentro do livro eu possa ter uma sacada. Poxa, eu gosto tanto de ler, aquilo alimenta a minha alma e eu tenho uma sacada, um insight. Ou às vezes eu estou numa ópera, num concerto, aquilo mexe com a minha essência, com o meu self, e aquilo desenvolve o meu intuicional, entendeu? Então eu queria saber de você, qual é a ação, qual é o comportamento, o que acontece na sua vida que você acha que alimenta esse outro canal. Pegou, Tati? Para mim, o treinamento, né, da meditação. Claro, com certeza. Para mim, é o melhor que existe. O mais eficaz e o mais poderoso é a própria meditação, tá? Quando você não está fazendo nada, também é uma forma de alimentar esse canal. É o chamado ócio criativo, né? Tem até um livro muito bom que fala sobre o ócio criativo. Me lembra muito aquele cara que estava com um problema e não conseguia resolver pelo racional, e aí foi tomar um banho de banheira, bem relaxante, tal, e aí, ali, vendo, observando, tal, ele teve uma sacada e saiu berrando, Eureka! Eureka! E o que ele descobriu ali não foi sobre o alimento mental, mas foi uma sacada que ele desenvolveu através daquele momento ali de lazer, né? O Salvador, lá da África, mencionou por e simplesmente acolher a quietude. Que maravilha! É isso aí, quietude, né? Aquele estado que você está consigo mesmo, né? Que gera essa conexão, é poderosíssimo. Obrigado, meu amigo da Angola. Sua participação muito querida aqui com a gente. E agora nós vamos ver o seguinte aqui, ó. Oi? Não, então, existem vários caminhos para mim também. Às vezes é num passeio, numa viagem, às vezes é num momento de quietude, às vezes é na meditação, às vezes é no momento, estar completamente no momento presente, que é quando, de repente, é como se quando a gente consegue estar muito ligado na própria atividade, estar muito presente naquele momento, parece que daí vem a intuição vem outros cliques e outras coisas também, né?
Então, É, existem várias maneiras da gente estar trabalhando a intuição. é verdade. Pô, já que a Carla falou, eu queria saber de você também, né? Por exemplo, Matias, né? O que que você acha? Como que você acha que dá para alimentar esse canal, por exemplo, com relação à natureza? Com a natureza, com a própria natureza, tu diz? A própria natureza, será que estando em contato com a natureza, isso não é uma forma de você alimentar o seu intuicional? Sim, sim, eu até tinha anotado 5 itens e acho que a mente humana é super ansiosa, né? Sempre focada no futuro, no passado. Eu acho que isso gera uma desconexão. É, E o negócio que a Carla falou de policiar a mente e tu estar presente no que tu está fazendo, eu acho que já gera uma conexão natural mesmo. Então, acho que a lucidez, né? Tu fica presente com a tua mente ali, policiando para ela não estar acelerada, nem pensando no passado. Eu acho que ela fica super lúcida em tu conseguir sentir a natureza, conseguir. Eu acho que está no sentir mesmo, né? A intuição está muito no tu sentir mesmo, está presente no que tu está fazendo ali, ligado no que tu está fazendo. e é parecido com o que a Tati falou. A Tati falou de meditar, né? Quando a gente medita, a gente faz um exercício de contemplar um objeto, de você se concentrar naquele objeto até parar a meditação, até parar o pensamento e entrar em meditação. Mas quando a gente está na natureza, sabe? Existe esse processo de contemplação, né? De você contemplar a natureza. Vocês estão conseguindo? Acho que a meditação deve ser a ferramenta de treinamento mais forte para tu poder contemplar e sentir, né? É, Porque tu fica focado só no agora. é. Não pode estar caindo um prédio ali que tu vai estar conectado no É isso. teu foco ali. Então imagina, Mate, que você está lá num dia perfeito de surf, numa temperatura super agradável, você está pegando as melhores ondas, você está no estado de mindfulness, você está super concentrado, super contemplado. Você acha que isso alimentou o seu intuicional? Ah, sim, total. Fica até com o olhar, né? Tu tem que estar olhando o que tu está fazendo, todo o movimento, não pode estar disperso. Se tu está 1 minuto disperso, tu vai cair. É. Mas o que eu quero mesmo é expandir nessa questão é você fazer o que você gosta, sabe? Por exemplo, um hobby. Vamos supor que o meu hobby seja ser piloto de kart. Então, Tipo, associar o prazer, né? se eu gosto tanto de pilotar, quando eu estou lá pilotando, pode ser, imagina, vou pegar algo maior então, de Fórmula 1. Imagina um piloto de Fórmula 1. O Ayrton Senna. O Ayrton Senna, por exemplo, devia ter um intuicional muito desenvolvido, porque aquilo dava prazer para ele. Ele não estava ali para ganhar dinheiro, ele estava ali como um propósito, ele estava ali como um legado, ele estava ali com uma coisa que alimentava a alma dele. Vocês estão conseguindo pegar isso quando o hobby ele transcende as barreiras e se transforma mais do que uma profissão, se transforma num propósito de vida, se transforma numa via muito poderosa. Eu gostei dessa coisa da natureza, sabe, Mate? Porque a gente que vive na cidade, né, a gente tem o impulso de querer ir para a natureza. Sabe, Carla? O que a gente quer fazer quando a gente vai numa praia, num campo, num lago, numa cachoeira? O que a gente quer fazer? Nada. Que, assim, para mim, é que para mim a natureza ela é muito importante. Para mim, tem pessoas, né? Então, por quê? Porque quando eu estou no meio de uma mata, por exemplo, quando eu estou lá dentro do mar, ou quando eu estou numa cachoeira, eu já não estou ouvindo coisas que a gente já está condicionado a ouvir, que é barulho de trânsito, que é
a iluminação, a gente tem tantas, a gente acaba captando muito som, muita coisa que vira automático, que a gente nem percebe, mas já faz parte do nosso cotidiano. E quando a gente está no meio da natureza, ou quando eu estou no meio da natureza, é outra relação. E essa relação acaba que aumenta o meu instinto fica mais aguçado, porque pode ser que volta ali a questão primitiva que a gente tem mesmo, que a gente veio lá do meio do mato mesmo, e hoje em dia a gente é seres civilizados, então, se eu fico um bom tempo, vamos supor, no meio da natureza, os meus sentidos, a minha relação com as coisas muda, né? Porque sai desse automatismo que a gente está e eu entro em outra, em outro contexto, em outra realidade. Então, acho que tem muito a ver com os sentidos também, né? Sim. Com os sinais, eu percebo muitos sinais. Às vezes eu estou fazendo uma trilha e eu sinto uma energia que não está legal. Eu já fico mais preocupada. Às vezes eu estou fazendo uma trilha e me recarrego, saio revitalizada, entende? Então eu estou sempre percebendo os sinais das coisas, né? Porque tem uma história, alguém passou ali, alguém já teve uma história naquele ambiente, naquele local antes da gente, vai ter uma história depois, e a gente está fazendo história, então eu procuro sempre estar me conectando com a melhor energia possível e busco sempre uma proteção divina, para falar a verdade, assim. Sempre busco também estar numa conexão, não, aqui é o melhor momento, eu estou aqui, eu estou protegida, alguma coisa, né? Eu sempre busco isso, assim, sabe? Porque eu acredito também que a gente vibra, né? E a gente sente as vibrações do ambiente. E para mim é isso. Estou nessa busca aí de novos aprendizados sempre, mas sempre buscando o meu próprio intuicional. Às vezes, se está fraco, eu procuro checar com outras pessoas para ver se é isso mesmo. E a gente está construindo a relação daquele momento junto. Boa. Então, assim, ó, quanto a essa vibração que a Carla falou, né? O seu corpo vibra, né? Então, muitas vezes isso pode ser um recado do seu corpo, né? De que alguma coisa ali não está sendo alimentada corretamente. Então, olha só esse quadro aqui, ó. A gente tem o físico, né? E o físico, ele vai vir a desenvolver o emocional vai pegar e vai desenvolver também aqui o seu intuicional o mental. É como se fosse um ciclo que você tem que desenvolver. Você tem que dar atenção para todas as áreas da vida. E aqui nessas 4 áreas, nós temos 12 áreas da vida que você precisa dar atenção, tá? O problema não está no corpo físico, às vezes está no emocional. E às vezes não é o padrão alimentar, mas às vezes está no padrão emocional mesmo. Então é muito interessante você ter uma visão mais ampla e uma consciência maior de como que está a sua atuação em cada um desses canais, certo? Porque se você não alimentar corretamente um desses canais aqui, provavelmente ele vai puxar a energia dos outros e vai, às vezes, puxar tanta energia que pode vir a dar um problema no físico, pode vir a dar um problema no mental, pode dar um problema no intencional. Então é importante, sabe, desenvolver essa consciência de todas as áreas da vida e o que eu preciso fazer para estar alimentando corretamente e aí a vida entrar num estado de plenitude. Foi muito parecido com o que o Salvador falou, sabe? Aquele estado de plenitude, né? Que se consegue com a quietude e tal. Mas a consciência do que desenvolver é muito importante. Então, eu queria propor para você um desafio, tá? O desafio é o seguinte. Você vai pegar esses 4 elementos que a gente acabou de ver, ó, físico, emocional, mental e intuicional. E você vai fazer 7 colunas. Uma para segunda-feira, outra para terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E para cada dia da semana, você vai colocar uma coisa que você vai fazer para alimentar melhor o seu físico.
alimentar melhor o seu emocional, alimentar melhor o seu mental e alimentar melhor o seu intuicional. E aí você tem uma agenda programada para todos os dias, inclusive sábado e domingo, para você não deixar nenhum furo, não deixar nenhum vazio. Imagina que se você não dá atenção para o seu emocional durante vários dias da semana, né? Como que você vai ficar no final de semana? Isso provavelmente vai dar ali um desequilíbrio, tá? Então faça isso agora. Anota aí, físico, emocional, mental, né? E eu queria que você comentasse o que você achou desse desafio, para a gente, então, já passar para o próximo tema. A gente vai entrar daí agora na desintoxicação, que é o segundo tema da nossa aula. Então, é importante aqui essa agenda, tá? Eu queria falar para você. Alguém falou alguma coisa? Não, eu ia só falar que o que eu acho interessante, depois de ouvir o Matias, a Carla, que falou bastante da natureza, para mim funciona muito bem também, principalmente água. Eu sou, nossa, movida à água. Mas o que é interessante para mim com a questão da meditação é que eu sinto um controle. O dia que eu não posso, apesar de morar próxima da praia, mas o dia que eu não tenho acesso à natureza, à praia, quando eu faço a meditação, o treinamento, eu sinto esse poder de conseguir ativar a intuição, outros sentidos, com o que eu tenho, que é o meu corpo e o lugar onde eu estou. Infelizmente, nem sempre eu consigo ter essa força de vontade. Às vezes eu pergunto, nossa, uma ferramenta tão poderosa, eu tenho acesso, eu consigo esse acesso, e por que eu não faço isso todos os dias? Mas, enfim, acho que é para isso que a gente está aqui, né? O compromisso, sabe? Quando você assume o compromisso, por exemplo, não, vou participar das aulas ali com o Mike Freta toda sexta-feira, amanhã, 6:30 da manhã. E aí você acorda cedo, você faz todo o preparatório físico com as técnicas corporais, faz todo o preparatório emocional, pranayama, yoga nidra, né? Faz todo o desenvolvimento mental, de concentração, de foco, de abstração de sentidos. Quando chega lá no finalzinho, aqueles minutinhos que a gente tem para meditação, aquilo, cabum, sabe? Se você ficasse 1 hora meditando, você não ia ter o mesmo resultado que você ficou nesses 3, 4 minutinhos aqui. Por quê? Porque o físico está bem alimentado, o emocional está bem alimentado, o mental está bem alimentado, e o intuicional agora vai fluir como uma maravilha, entendeu? Shivananda falou, sabe, Tati, a meditação ela não deve ser praticada unilateralmente, ela deve estar dentro de um contexto, porque se alguma dessas áreas aqui não estiver alimentada, e aí a gente tem a prática, não só de meditação, mas a prática completa, né, que vai trabalhar todas essas áreas, que eu sugiro muito que você faça, tá? Só pedir o link para mim, você faz lá as aulas comigo, tal, depois quem quiser continuar, depois de uns 15 dias de experimentação, a gente vê um valor bem acessível para você continuar. O importante é você fazer o teste, para ver se isso realmente vai ter um impacto, né, em todas essas áreas aqui, ó. Uma prática que você faz durante 1 hora, é a prática, uma vez por semana ou 2, que vai ter um impacto legal. Eu queria que você tirasse um print disso aqui, ó, e você procurasse depois fazer isso aqui, né? Então, se você faz a prática, Tati, ela já vai alimentar os 4 de uma vez, ó. Segunda-feira eu tenho prática, então pá. Entendeu? Uhum. Aí na terça-feira, nossa, eu vou fazer uma alimentação, eu vou entrar um pouquinho agora aqui na desintoxicação, mas eu vou procurar na terça-feira ver a minha família, mandar uma mensagem para a minha família. Poxa, eu vou ler aquele livro que eu quero tanto, vou dar uma volta ali na praia, né? No físico, vou fazer uma alimentação eliminando alimentos industrializados. Pô, show de bola, tu alimentou todas as áreas de forma bem estruturada. Tá? Podemos, então, para a segunda fase? Pegamos bem essa parte da alimentação dentro do processo. E aí, mergulhando um pouquinho mais na parte de limpezas, né, do detox, né, eu queria fazer uma reflexão. Pode falar, Carla. Queria perguntar se o Salvador já meditou alguma vez. O Felipe e a Ângela. Eles são adeptos da meditação.
Salvador, pelo jeito, faz alguma coisa muito semelhante, se não a própria meditação, né, Salvador? Aí tem que abrir o microfone aqui, queridão. Ó. Aqui embaixo abre o microfone para falar. Sim, boa noite mais uma vez. Boa noite. Sim, eu medito e já medito há 16 anos. Comecei no caminho do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento desde 2005 e desde lá para cá, né, é só somar, né? Ainda sou um adepto, né? Ainda sou miúdo nessa questão, mas tenho tido bastante resultado, né, a nível da meditação. Hoje, a minha percepção e consciência sobre a espiritualidade, sobre o mundo físico é outra. Por exemplo, eu cuido muito bem do meu corpo, pratico exercícios, tenho muito cuidado com a alimentação, né, porque sei que a alimentação é muito importante, não podes alavancar o lado espiritual sem antes cuidar do lado físico. Cuido muito bem dos meus pensamentos, monitoro bastante meus pensamentos. E um dos meus grandes pilares para monitorar a minha questão mental é a autorresponsabilidade, no sentido de que eu sou o único responsável por mim aqui no planeta Terra, não tem ninguém que é responsável por mim e ninguém é culpado de qualquer coisa que eu interprete de maneira diferente. Então, toda a culpa, toda a responsabilidade é minha, mas não assumo a culpa no sentido de me sentir péssimo, mas no sentido de alterar a condição em que eu esteja a viver para estar numa condição melhor. Então, isso tem me levado a uma paz de consciência bastante importante e que deixa a vida fluir. Que maravilha! Lindo testemunho, show de bola. Isso aí, tamo junto. E aí nós vamos entrar na segunda parte da nossa aula, uma reflexão sobre limpeza interna. Você está atento à limpeza interna do seu corpo? Pode falar, gente. Carla, Tati. Eu já falei muito. Fala aí. E o que você faz para limpar internamente o seu corpo, Felipe, Ângela, Mati? Então, todo mundo ficou em silêncio, né? Ficou essa reflexão. Vamos mergulhar no outro slide aqui, ó. Quais são... Ô, Tati, não falasse muito, não. Pois é, toda hora eu falo, eu sou faladeira. Não, mas pode falar também. O programa é assim. Ó, então, vamos fazer outra pergunta para vocês falarem, então. Quais são as ferramentas mais poderosas de limpeza interna do corpo na natureza? A água, né? Boa. O que mais? O ar? Sim, mas dentro do nosso corpo, quais são as ferramentas que a gente tem que são responsáveis pela limpeza do nosso corpo? É o nosso sistema excretor, né? Exatamente. Né? Basicamente, os nossos intestinos, rins, fígado, sabe? São responsáveis, né, pela limpeza do nosso corpo. Então, por padrão, o nosso corpo tem esses 3 órgãos cuja função principal é purificar, limpar e separar o que realmente precisamos do que não precisamos. Então, como que podemos maximizar essa função? O Nauli cria, para mim, Nossa. né, esse exercício é bem visível. Eu lembro da Márcia Cordoni, que era a minha monitora na época em São Paulo, e ela dizia que era como o liquidificador.
Para você limpar, que você coloca alguns copos de água com um pouquinho de sabão e centrifuga. Legal. E é essa sensação que o Nauli traz, de você tomar alguns copos d'água, 1 a 2, e depois fazer o movimento, né, abdominal, e dar essa sensação de limpeza. Nossa, isso é muito poderoso, Tati. Para quem não conhece, o Nauli é essa técnica aqui, ó, que você isola o reto abdominal e depois solta, tá? E depois você pode até fazê-lo girar. E essa limpeza, né, ela vai tirando, às vezes, alguns detritos que ficam ali acumulados, né? Às vezes por uma má alimentação. Inclusive, até algumas emoções viscosas, elas ficam armazenadas aqui nessa região do abdômen. E com essa técnica, você dissipa essas sujeirinhas. Então, é uma poderosa técnica. Por quê? Porque o teu intestino vai funcionar melhor, o teu fígado vai funcionar melhor, todos os órgãos ali responsáveis pela excreção, né? Vai fazer isso, né? Então, como que geralmente a gente faz? Você apoia as mãos aqui no abdômen, ó. Quem conseguir pode tentar fazer aqui, ó. Você isola bem o reto abdominal, nós vamos fazer o preparatório, que é você soltar e puxar para dentro, soltar e puxar para dentro, soltar e puxar para dentro, sem ar, ó. Vamos fazer juntos aqui, ó. Estão me vendo aqui? Deixa eu ver, cadê aqui a minha... Tá, ó. Você vai fazer assim, ó. Tô com o estômago cheio. Sempre sem ar, fazendo isso. Salvador está fazendo direitinho. E é uma coisa que você pode fazer todos os dias, tá? Eu queria que você testasse fazer pelo menos 100 contrações. No começo é difícil, tem que treinar um pouquinho essa questão também da movimentação, da coordenação motora, tá? Mas para você entender a força e o poder disso, eu queria que você imaginasse um motor de um carro mesmo, né? Todo mundo sabe que um motor limpo funciona melhor, certo? E quando não fazemos uma manutenção correta, a gente perde a eficiência desse motor. O nosso corpo, ele pode ser entendido como o motor de um carro. Então, apenas limpar a parte externa do corpo não vai ser suficiente. Nós precisamos limpar o que nós não estamos vendo. Precisamos limpar parte interna do nosso corpo, nossos órgãos internos, para que a gente funcione melhor. Isso, além de fazer com que os órgãos funcionem melhor, que você tenha mais vitalidade, melhor desenvoltura emocional, você vai ficar mais limpo. Então, isso também gera mais clareza mental. Tudo que é mais claro faz você ter mais clareza. A limpeza, ela gera clareza. E é isso que eu quero te oferecer. Clareza mental. Porque, às vezes, também você fica alimentando a mente com muito lixo, né? Então, o detox, ele também tem esse processo de limpeza mental, limpeza emocional, limpeza física, né? Limpeza em todas as áreas da nossa vida. Entendi. Gente, como é que estamos aí? Nós temos mais alguns minutinhos, tá, para encerrar o nosso workshop. Queria saber de você se está tudo ok aí, beleza? Podemos tocar um pouquinho mais? Maravilha. Então, eu vou apresentar para você o jejum, tá? Que é muito comum dentro da filosofia que eu ensino há mais de 20 anos. Eu mesmo faço um jejum toda semana. Às vezes eu faço jejum intermitente, inclusive eu ensino muito sobre isso, tá? Faço toda semana. Ou, às vezes, apenas você fazer uma experiência. Quem nunca fez o jejum, fazer a experiência de fazer um dia de frutas. É muito legal, muito legal. O jejum, ele induz o corpo a eliminar células danificadas para que as saudáveis prosperem. É um processo chamado autofagia. E hoje o jejum é tão popular, né? A ciência mesmo tem provado a eficiência disso. Imagina que uns anos atrás falar jejum era como falar um palavrão. Nas empresas mesmo, nem pensar. Hoje as empresas estão valorizando muito esse processo, sabe?
E o dia de frutas, para quem nunca fez o jejum, ele serve de preparatório para o jejum, tá? As frutas, elas geram uma desintoxicação muito, muito grande. Para você ter uma ideia, os antigos, só por curiosidade, né? Os antigos, eles sempre quando eles estavam meio doentes, né? Eles se alimentavam só de frutas, que é para ter uma regeneração melhor e uma desintoxicação, sabe? Então, tem um próximo slide aqui, olha só, que fala sobre o jejum também. O jejum também, quando a pessoa estava doente, ela ficava um pouquinho sem comer, que era também para se recuperar mais rapidamente. O jejum seguido de um período de recuperação, comer, descansar, dormir, otimiza a função e a resistência do cérebro durante toda a vida útil, promovendo a neuroplasticidade e a resistência do cérebro a lesões e doenças, tá? Isso aqui é do Mark Batson, tá? Da Escola de Medicina do Johns Hopkins University, tá? School of Medicine. Então, o jejum está se tornando muito eficaz, né? E as pessoas têm falado muito do jejum, para você ver que a neurociência fala de jejum, a medicina fala de jejum. Então, o jejum é uma coisa que talvez seja legal de você adotar para desenvolver ali, dar um descanso para o teu sistema digestivo e tá para desenvolvendo aquele processo de autofagia também ali de limpeza, tá? Então, olha só, uma questão de hábito. Quanto melhor a sua higiene interna e melhor a sua alimentação integrada, o que eu quero dizer com alimentação integrada? Em todas as áreas, né? Uma alimentação física, emocional, mental, intuicional. Então, quanto melhor você desenvolver um processo de limpeza, de detox e uma alimentação integrada, mais o seu corpo vai demandar uma alimentação limpa e uma manutenção da limpeza interna. Então, é mais ou menos o seguinte, assim, quanto mais você limpa e se alimenta corretamente, mais o seu corpo rejeita quando você sai fora da linha. Então, se você entra num processo de detox, né, se você entra num processo de cuidar mais da sua alimentação, cuidar mais das suas emoções, cuidar mais dos seus pensamentos, quando começa a sair fora desse padrão, o seu corpo assim, epa, não quero isso não, volta naquela coisa que é tão boa, ter uma alimentação mais clean, ter emoções mais cleans, ter pensamentos mais cleans, né? Então, essa é a coisa de nós gerarmos, né, um hábito, gerarmos um condicionamento de uma forma saudável, onde você fica viciado nesse modo de cultivar hábitos cada vez mais saudáveis. E cada vez mais, quando você não entra dentro dessa proposta, o seu corpo rejeitar esses alimentos pesados, né, e hábitos emocionais ou mentais que vão sujar o corpo até mais do que uma alimentação pesada. Olha que interessante, se você se alimentar com alimentos saudáveis, as bactérias do seu intestino vão fazer as cepas de bactérias que gostam de açúcar e aquele junk food, né? Depois de apenas alguns dias, né? Então, essas bactérias, elas adoram alimentos saudáveis e se ativam seus desejos por alimentos ricos em qualidade de nutrientes. Mas se você tem uma alimentação ruim, com muito açúcar, com muita gordura, você tem uma outra flora intestinal, uma outra flora bacteriana que você precisa estar meio que eliminando no seu corpo, porque é como se você estivesse alimentando uma série de bactérias ruins dentro do seu corpo. As bactérias do mal. Fala, Tati. A minha irmã chama de bactérias do mal. Bactérias do mal, adorei isso, né? Então, o que você está alimentando? Qual é o exército que você está alimentando, né? As bactérias do mal ou as bactérias do bem, né? Para você ter uma ideia, elas se renovam a cada 21 dias, sabe, Tati? Cada 21 dias que se faz essa renovação das bactérias. Tem um videozinho no YouTube, uma animação,
Depois, quem quiser me pede que eu mando essa animação para você entender. Fica muito legal essa animação sobre as bactérias. Gente, vamos correr que já está no finalzinho. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu uma perspectiva mais ampla sobre nutrição e também os impactos internos do corpo e do bem-estar. O treinamento comportamental será você fazer um jejum de 24 horas durante a nossa semana, até a próxima quinta-feira, ou um dia de frutas. Você pode escolher, tá? E o desafio, olha só que legal, Salvador, fazer 5 minutinhos dessas contrações que a gente fez agora aqui, ó, essas contrações que envolvem aqui o reto abdominal, ó. Você fazer isso durante 5 minutinhos, para não ser uma coisa inócua, para começar a ter um efeito ali de uma melhor digestão, uma melhor excreção, sabe? Pô, você vai ver que isso pode ser controlado por você, feito um relógio britânico, tal horário, você vai no banheiro e tal, porque você começa a desenvolver melhor essas funções digestivas, tá? Então, nós temos 2 desafios, tá? As contrações e o jejum, ou o dia de frutas. Quero ver, hein? Vou cobrar de você. Maravilha. O desafio de 24 horas de jejum de frutas ou o desafio de 5 minutos de contrações abdominais, eles vão entrar dentro do próximo processo que nós vamos fazer na semana que vem, que é desafiando, tá? E definindo os seus limites, indo um pouquinho mais ali dos seus limites conhecidos por você. E aí eu queria saber de vocês quais foram os highlights dessa aula, de tudo que a gente falou hoje, né? Quais foram as sacadas que você teve. Esse processo aqui é um processo de biohacking, tá? Que nós vamos falar na próxima aula, sabe? Nós vamos estar desenvolvendo um padrão cerebral através da elevação do seu potencial. Nós temos os seus desafios e o seu potencial. Quando o desafio é maior que o seu potencial, isso gera estresse. Então, o que eu faço com os nossos alunos? Eu aumento o potencial do cara. Então, daí, os desafios ficam tranquilos. Então, nós vamos trabalhar isso, um pouquinho de limites, tá? Mas, então, me conta aí, quais foram as suas sacadas? O que você mais gostou aí, Salvador? Cheguei atrasado, né? Mas ainda deu para apanhar bastante conteúdo e foi bastante interessante, né? Principalmente aquela questão da contemplação, né? Estar no momento presente, e isso é muito importante, né? E eu tenho afirmado não se consegue acessar a intuição quando a nossa mente quando queremos misturar a intuição com as questões do relacionamento humano, ou seja, quando nós achamos que somos a mente e que temos o controle da mente, né? É mentira. Às vezes nós julgamos que somos a mente e não somos. Afinal, é a mente que nos tem e ela nos controla. Aí o que é que acontece? Deixamos de ter acesso à intuição. E quando não temos acesso à intuição, não há quietude, não há aquela calmia que se espera. Você não está no momento presente. E eu tenho passado aos meus filhos, estar no momento presente por exemplo, estamos dentro de pandemia, você vai à casa de banho lavar as mãos e você tenta sentir o prazer de lavar as mãos, sentir a espuma nas mãos, sentir aquelas bolinhas da espuma e a água, né? Fazer aquelas bolinhas. Quando você sente esse prazer, você está no momento presente e você deixa de ouvir deixa de observar o ambiente à tua volta, porque você está ali focado só naquilo que você quer e que você está fazendo. Então, trazer esse momento presente também ensina, educa a nossa mente a dizer, olha, para aí que você não está no controle. Quem está no controle aqui sou eu. E se esse exercício for permanente de controlar e estar no presente, você passa a observar a intuição. Mas é lógico, né, que a escala que o Michael apresentou aqui faz bastante diferença. Não tem como você chegar à intuição se você não preparar o teu físico, se não preparar o teu emocional
e, acima de tudo, o teu mental. Eles todos complementam-se e há um trabalho a ser feito para que exista essa complementariedade. Show. Top. Adorei o teu comentário. E tu, Tati, o que tu mais gostou? Eu gostei dos desafios. Eu gosto bastante disso exatamente para não se perder no caminho. Como a Carla falou, para mim, especialmente nesse momento, há um tempinho, a questão hormonal influencia bastante. Parece que eu sou uma pessoa quando eu não estou com a questão hormonal influenciando e outra. Então, essa prática diária, dentro da possibilidade do que eu posso fazer, ajuda bastante esses desafios não só físicos, mas os outros também. Legal. Ajudam muito. 2 desafios aí, é o jejum, alimentação de fruta e 5 minutinhos por dia ali de contrações, né, para ter ali um bacana. Sim, e aquela alimentação integrada de segunda a domingo também, como um desafio diário. Oh, show de bola. Maravilha. Show de bola. Alguém mais quer comentar? E a própria alimentação ajuda na questão hormonal também, né? Mas é claro que não dá para ser... porque a gente, até os homens também tem, né? Mudanças hormonais, mudanças de humor ou mudanças de comportamento em função dos hormônios. Mas, às vezes, pelo fato da mulher menstruar, parece que ela tem mais, né? Mas, enfim, eu sempre procuro, eu gosto bastante, sim, da questão alimentar, né? Da questão física ali do alimento. Então, eu sempre busco pesquisar cada alimento, assim, volta e meia eu corro para a internet, para o Google, para ver quais são os benefícios daquele alimento, o que é, para que vai ser bom, e procuro, durante a alimentação da semana, ou do dia, mais da semana, né, tá balanceando, né, e eu faço observação também daí, né, do resultado, o que isso pode dar, o que não. Então, às vezes, assim, até de cólica, etc, né, será que é porque eu comi determinadas coisas ou não? Entrando já nesse assunto, assim, mas é que as coisas estão relacionadas, assim, né, a uma disposição, né, um alimento que nos traz mais disposição, porque ali é o primeiro degrau. Se esse degrau já não está bem feito, os outros não vão, a gente não vai subir de uma forma coerente, né? Uhum. Gente, deixa eu Para falar mim, uma assim, coisa. também está muito relacionado à autoestima. Quando eu sei que eu estou me alimentando bem, consequentemente, a minha autoestima, ela já fica mais alta, eu já estou fazendo a coisa certa, né? E isso já me dá mais ânimo também para fazer um exercício, que daí já dá mais ânimo para trabalhar melhor o meu emocional e que puxa para o mental e que, consequentemente, já vai para o intuicional, né? Então, às vezes, cada um tem uma âncora também, né? Que sabe aonde que é o seu pecadinho, digamos assim, qual que é o pecado, que não, é ali que eu tô pisando na bola, se eu melhorar ali, puxa lá para cima os outros, né? Então, para mim, é a questão alimentar. Se às vezes eu pego o mais pesado num dia ali, depois eu gosto de dar uma aliviada, né? Mas eu sempre busco tá pensando, assim, não pensando, tá pesquisando mais os alimentos mesmo e tá olhando e diversificando, né? Existem tantos alimentos que a gente não conhece e tá buscando diversificar mesmo. Ao menos eu sempre faço isso. Show. Legal. E, acima de tudo, se amando todos os dias, né? O amor também é muito importante. Isso é importante, é o autocuidado, né? Cuidar de todas as áreas da vida, sabe? É muito importante para ter essa equalização, sabe? Gente, é o seguinte, nós estamos chegando no finalzinho aqui, eu sei que muita gente quer falar ainda, mas a gente já precisa já encerrar. Deixa eu apresentar só o que eu preparei para você hoje, tá? A gente tem o curso de detox hoje, como oferta para você, com 90% de off, tá?
Então, de 399, que é o preço que ele está, ele vai ficar por R$ 39,90. R$ 39,90. E aí eu tenho o link ali no Instagram. Eu vou botar o link aqui para você também, quem quiser adquirir. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui é o preço dele cheio, tá? 397. Então, o detox está tudo ali. Alimentação inteligente, desenvolvimento pessoal, princípios de otimização, meditação, tem aulas práticas. E tudo isso aqui, para você adquirir, não vai ficar por 397. Tem um outro botão que eu vou botar agora aqui para você, ó, que ele fica por 39. Tá aqui, ó, 39,90. Então, vou copiar esse link aqui para você. Vou colocar ali no nosso chat. Quem quiser adquirir, ganha também de bônus o livro Os 12 Passos, ou melhor, os 10 Passos do Mindfulness e da meditação. Tá? Então, vou colocar aqui para você. Quem quiser pode clicar aqui direto nesse link aqui do nosso chat, que consegue comprar esse curso, um curso todo digital, maravilha, você assiste os vídeos, tal, ganha também o e-book, os 10 Passos da Meditação, e também tem aulas, sabe, Tati? Aulas de swastika mesmo, completas lá, tudo para você fazer várias vezes, então fica bem acessível aí para você estar desenvolvendo aí dentro com a gente, tá? E também, se você quiser, tá? Você fala comigo, quem participa aqui dessa aula, tá? E comprar aqui o produto, o Hotmart, o Detox, a trilha para a saúde generalizada, atuando em todas essas áreas da vida, vai ganhar também um bate-papo comigo pelo Zoom, onde a gente vai fazer um plano aí mais bem elaborado com você, para a gente atuar nessas áreas aí de forma mais estratégica, mais personalizada, tá? Só marcar comigo daí que a gente cai para dentro com você. Gente, quero agradecer, aproveita aqui, linka ali, clica e pode fazer no cartão, pode emitir boleto, fica muito acessível. Só o livro, hoje, eu coloquei ele, custa esse valor. O livro, eu coloquei ele hoje por R$10. Então, só o livro custa R$10. E esse custo de 397, né? Por R$39,90, nossa, vai ficar só até amanhã, final de tarde, eu já vou tirar esse link, você não consegue mais comprar com esse link, tá? Quem quiser me pede ou clica aqui para depois você fazer a compra e aí a gente se vê lá no outro lado da telinha também, que é uma coisa mais estruturada, com mais conteúdo para você desenvolver aí o seu potencial. Quero agradecer a presença de todos e aí vamos nos falando aí juntos, nós vamos mais longe. Ah, e uma outra coisa, quem adquirir também participa de um grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu coloco desafios, onde eu coloco conteúdo, onde eu coloco umas dicas, tem Mike, do grupo. Fala, cá. eu acho que tu não mandasse para todo mundo o link, não. Ah, eu mandei só para ti. Eu já adquiri pelo Insta. Opa, que show de bola. Muito bem, Tati. Então, botar aqui, ver se todo mundo... Agora foi, né, cá? Agora entrou o link no chat, né? Entrou. Muito bem. Então, é isso aí. Ó. Então, depois, né, tem essa opção, tá, Tati? Você falar comigo e a gente fazer um bate-papo, que é bem legal. Tá aqui, mais que for adquirir aí. Até amanhã você pode indicar para amigos, também está muito acessível. Às vezes o amigo que quer ali uma consultoria mais personalizada e tal. E tem todo o curso, né? Um curso fantástico lá que você fica com acesso aí a vida inteira para você estar acessando os cursos. Eu vou atualizando, coloco aula, coloco lá umas gravações legais lá para você ter bastante conteúdo. Gente, é isso. Um grande abraço. Vamos para cima. Vamos que vamos. Uma boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Obrigado. Boa noite. Show. Tchau, tchau. Maravilha. Feito. Isso aí, Felipe, Mate. Uma boa noite para vocês. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Valeu, Felipe. Abração aí. Espero que você esteja dentro aí da nossa consultoria, das nossas mentorias aí para a gente dar uma alavancada aí na tua vida, no teu desenvolvimento. Abraço. Tamo junto para sempre, hein? Vamos que vamos.